Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Davi, caso você ainda não me conheça, e eu quero compartilhar aqui a lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre. O terceiro trimestre da nossa lição, ele tem um tema geral, a qual eu irei compartilhar com você aqui agora, neste exato momento. Vou colocar aqui na página de número 1, que tem como título A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Com certeza, se você perguntar a qualquer pessoa em sã consciência se ele quer ir para o céu, ele vai dizer que quer, com certeza. Porque nós temos a imagem do céu como um paraíso, como um destino final para o ser humano. Mas, infelizmente, nem todos alcançarão esta dádiva, somente para aqueles que se manterem fiéis até o fim. E nesse trimestre nós estamos estudando justamente essa trajetória do cristão até a chegada à cidade celestial. Nós temos uma promessa do próprio Cristo Jesus, quando ele peregrinou sobre a terra no seu momento ministerial. No livro de João, capítulo 14, verso 1 em diante, nós vamos encontrar Jesus dizendo: Tende bom ânimo, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E quando preparar, voltarei para vos buscar, para que onde eu esteja, vós também estejais. E essa é a nossa esperança de que muito em breve Jesus retorne para buscar o seu povo e cumpra assim a sua promessa. Claro, Jesus ele sempre cumpre a sua palavra e ele não vai deixar os seus servos na mão. O texto áureo da lição diz: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso de número 20. A verdade prática diz: O crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. A nossa esperança, como já disse antes, é um dia nos encontrarmos com o Senhor e estarmos ao lado dele por toda a eternidade. Ali não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais as intempéries da vida em que nós vivemos hoje. A leitura bíblica diária nós vamos encontrar aqui segunda-feira, terça, quarta, quinta, até o sábado. No domingo estará sendo ministrado então esta lição. É importante que você também participe aí na sua congregação da escola bíblica dominical. Só assim o crente se fortalece e aprende a como dizer não para o pecado e a identificar o que agrada e não agrada ao Senhor da glória. Temos então a leitura bíblica em classe, que se encontra em dois livros. No primeiro livro, Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14, e logo após o versículo de número 20 e 21. Depois o livro de Apocalipse, no capítulo 21, do 1 ao 4. Não estarei lendo estas passagens, pois é importante que você leia e também medite na palavra de Deus diariamente. Temos aqui um plano de aula, que é um subsídio de auxílio ao professor. Caso você seja um professor de escola bíblica dominical, é muito importante que você leia também esse trecho. Caso você tenha aí apenas a revista da lição, então esta passagem, esse subsídio a mais que na lição do professor tem, na sua provavelmente não terá. Ou melhor, não terá mesmo. O primeiro tópico da nossa lição vai falar céu, o alvo de todo cristão. Esta lição ela é dividida em 3 tópicos, e cada tópico segue também os seus subtópicos. Estaremos lendo e fazendo menção, ou melhor, comentando conforme o subsídio da nossa lição, tudo bem? Então vamos continuar. O primeiro subtópico da lição diz: definindo céu. Ora, aqui o comentarista ele vai trazer o significado da palavra céu no hebraico e posteriormente no grego, para darmos assim um início didático do entendimento desta palavra e do que realmente se trata. Ele diz assim: a palavra hebraica shamaim, que significa céu ou céus, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego oranos, que significa céu, desta vez no grego, nós encontramos em Mateus capítulo 3, verso 2 e Apocalipse 21, 10. Aparece 280 vezes no Novo Testamento.
com dois sentidos, como firmamento, que é o universo, atmosfera, céus siderais e estrelas, região acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e as criaturas celestes habitam. Para que você possa entender melhor, vamos entender da seguinte forma. Quando nós olhamos para o alto, nós encontramos as nuvens. Ali seria então o primeiro céu, aonde as aves voam, aonde as aves planeiam. Ali é conhecido como o primeiro céu. Acima deste céu, nós encontramos fora da camada de ozônio, que é o que nós chamamos de espaço sideral. Ali é onde habita, então, as estrelas, os continentes estrelares, enfim. Acima, então, das estrelas, da Lua e de todas essas criação divinas que o Senhor criou, tem um terceiro céu chamado de habitação de Deus. Este céu é aquele mesmo céu onde a palavra diz que nós não devemos jurar por ele, porque este é a habitação do Senhor Deus Altíssimo. Então, continuando, nas traduções da Bíblia em língua portuguesa, a palavra Chamaim foi traduzida por altura e ora nós como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir a três locais distintos. Ou seja, a mesma palavra, ele acaba sendo usado para vários significados. Céu, atmosférico, universo ou firmamento dos céus e morada de Deus, que é este último que nos interessa neste exato momento, que é para onde o crente será levado quando Jesus então voltar. Dos três locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, que é a morada de Deus. Então, quanto a isso, eu acredito que não tem nenhuma dúvida de entendermos isso. Primeiro, o céu, onde estão as nuvens, onde os pássaros voam. Acima das nuvens temos o espaço sideral. Acima do espaço sideral, então, a morada de Deus. O segundo subtópico diz: o céu conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Bom, aqui nós vamos abrir abre aspas, um parênteses, porque, na verdade, Paulo, ele não fala que ele foi arrebatado. Paulo fala que ele conheceu um homem. Vamos lá? Ó, Paulo fala assim, ó, conheci um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. E nós vamos encontrar 1 Coríntios, capítulo 12, verso 2. Vou abrir assim a Bíblia melhor. 1 Coríntios 12. No versículo 9, se não me engano. Não, é 2 Coríntios, perdão. Vamos aqui. 2 Coríntios 12. Conheço o homem, veja só como está escrito. Conheço o homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Ele foi o que? Arrebatado ao terceiro céu. Ou seja, Paulo ele coloca isso como a terceira pessoa. A grande maioria dos estudiosos e teólogos, eles afirmam categoricamente que Paulo era este homem a qual ele mesmo conhecia. Porém, eu prefiro me manter limitado ao que as Escrituras Sagradas falam. Se as Escrituras Sagradas falam, o próprio Paulo escrevendo, diz que conheceu um homem há 14 anos, que no corpo ou não sabe se foi fora, foi arrebatado ao terceiro céu. Por mais que este homem que ele conheça possa se referir a ele mesmo, não é o que está escrito. No entanto, por isso, eu prefiro me manter no que está escrito e me limito a isso. Até porque Paulo, no versículo de número 2, ele terceiriza, então, esta visão a uma outra pessoa. E ele continua a fazer isso no versículo de número 5. De alguém assim gloriarei eu. Ou seja, de quem? De uma pessoa que foi arrebatada ao terceiro céu. Paulo está se referindo ao homem que ele conheceu há 14 anos.
Mas de mim mesmo não me gloriarei. Ou seja, ele se gloria da pessoa que chegou ao terceiro céu, mas ele não gloria-se dele mesmo, senão nas minhas fraquezas. Por mais que o contexto bíblico possa nos dar uma impressão de que Paulo está se referindo a ele mesmo, ainda assim, na minha opinião, se torna perigoso fazer tal afirmação. Por isso, eu prefiro me manter no que está escrito, limitado simplesmente à palavra de Deus, tudo bem? Mas você pode ficar à vontade por acreditar que seja Paulo arrebatado ao terceiro céu. Por que você pode crer nisso? Porque o nosso sentido da lição hoje é entender que esse terceiro céu é a morada de Deus Altíssimo, aonde um dia nós estaremos ao lado de Cristo, vivendo ali por 1000 anos também. Não por acaso esse céu está. Estou continuando a leitura então. Não por acaso esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado e de estar para sempre com o Senhor. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial, no presente momento de sua vida. Dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e o habilita a vencer a cada dia. Ora, o próprio Jesus orando, ele vai e diz: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. João 17, versículo de número 16. Olha só. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu lembro de um tempo atrás, eu via no fundo de alguns caminhões, de alguns carros, falando o seguinte, que somos peregrinos, somos cidadãos do céu. O próprio Paulo, quando escreve, diz que nós somos embaixadores de Cristo. Veja só, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Ele diz: Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ou seja, nós representamos o reino dos céus aqui na terra. Nós, quando aceitamos a Cristo, nos confessamos dos nossos pecados e passamos a trilhar agora o caminho dos ensinamentos de Cristo, nós passamos agora a fazer parte do reino dos céus. Fazendo parte do reino dos céus, então somos como forasteiros aqui na terra. A nossa passagem aqui é passageira. Esta não será a nossa morada permanente. Terceiro subtópico, o alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Era exatamente o que estava falando anteriormente. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada, que o atleta alcança o prêmio da vocação. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 24, Paulo vai falar justamente a respeito de uma competição. Vamos só conferir aqui, 9 de número 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que alcanceis. Ou seja, Paulo está falando que todos que participam de uma competição, eles correm para chegar a uma linha de chegada. E atravessando a linha de chegada, ele se torna um campeão. O próprio Jesus ele disse que aquele que permanecer firme até o fim, aquele que for fiel até o fim, este será salvo. Ou seja, este alcançará então a recompensa preparada por Deus para cada um dos que assim vencerem. Assim, o apóstolo persegue o prêmio com determinação, liberdade, empenho e com os olhos fixos no autor da salvação, que é Cristo Jesus. Igualmente, o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação, que vem de cima, isto é, de Deus por meio de Jesus Cristo. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida, e por isso o crente se volta para as coisas do céu.
A expressão "a nossa pátria está nos céus" sintetiza bem essa nova realidade. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vamos lá? Filipenses 3:20. Filipenses 3:20, como está escrito: "Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo." Então nós aguardamos Jesus vir nos ares para vir buscar, e então nós iremos nos encontrar nos ares juntamente com Cristo Jesus e moraremos então com Ele eternamente. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial. Em Efésios 2:18, ali ele vai falar sobre a união do povo gentil e o povo de Israel. Faz dos dois povos um único povo, tirando então o que dividia estes dois povos, a inimizade que separava Israel dos gentios, fazendo ali um novo Israel, unindo-se os dois povos em um único povo. Por isso que Pedro fala que o Senhor Jesus Cristo irá vir buscar um povo zelosos e de boas obras, para viver a plenitude dessa cidadania. O cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido, transformado conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo. Então nós vamos aqui em 1 Coríntios, versículo de número 15, uma passagem muito boa para se estudar, a partir do versículo de número 50. Vejamos aqui o que ele vai falar para nós. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Paulo ele fala que é um mistério isto aqui. Na verdade, nem todos dormiremos. Quando Paulo fala sobre dormir, ele está se referindo a morrer. Ou seja, quando Jesus voltar, muitos dos cristãos ainda estarão vivos no momento. Outros que já estarão mortos serão ressuscitados. Mas o que vai acontecer, tanto com os ressuscitados quanto com os vivos? Todos seremos transformados. Alguns acabam usando esse contexto aqui para o arrebatamento no piscar de olhos. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é da transformação do corpo no momento, no abrir e fechar dos olhos. Ou seja, todos nós seremos transformados, nosso corpo será transformado num piscar de olhos. Paulo não se refere neste momento aqui a respeito do arrebatamento. A ideia dele aqui é mostrar para a igreja que nós seremos completamente transformados e teremos um corpo incorruptível e imortal semelhante ao de Cristo. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E então ele continua: porque convém que isto, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corrupto e revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Essa é a esperança do cristão, o cristão fiel, o cristão verdadeiro que segue a Cristo alcançará estas verdades muito em breve. Então, chegando ao segundo tópico, nós encontramos a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Ora, o céu é algo inimaginável. Eu costumo dizer que da mesma forma que é impossível imaginar o céu, também é impossível imaginar o inferno. Assim como será tão glorioso o céu, será também tão terrível o inferno. O primeiro subtópico diz: o novo céu e a nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse capítulo 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, e o quadro revelado na sequência é o de um novo estado eterno. Aqui ele está se referindo ao momento da grande tribulação que se encontra ali em Apocalipse capítulo 6.
Não só o capítulo 6, como nós também vamos encontrar em Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 9 e Apocalipse também capítulo 19. Nós vamos encontrar uma história mostrando com detalhes que nem todos conseguem entender esta magnitude e essa provação, qual o próprio Zacarias ele fala lá no passado, profetizando a respeito da grande tribulação, de um período em que o povo de Deus seria provado como se prova o ouro e a prata no fogo. É importante que vocês leiam e que vocês também compreendam esse estudo que é muito relevante para cada um de nós. Mas após toda essa descrição bíblica, a Bíblia vai dizer que tudo será renovado, tudo será então transformado, um novo céu, uma nova terra, uma nova... A esperança de cada um dos cristãos se concretizará após todos estes acontecimentos descritos pelos apóstolos e revelados por Deus e pelo Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não existe mais. Ou seja, é uma transformação por completo. E ele, quando vai falar sobre céu, ele utiliza-se no grego oranos, que significa a morada de Deus. É o espaço astronômico, não se trata da habitação eterna de Deus. Bom, nesse quesito. Então, o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra. Neste caso, ele vai falar sobre Apocalipse capítulo 21, versículo de número 1. Aqui eu quero trazer para nós um exemplo. Vamos abrir aqui o livro de Apocalipse, no capítulo 21, e vamos entender esta passagem bíblica que é muito importante para cada um de nós, para fortalecermos então a nossa fé. Olha só o que João vê. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. Aqui nós podemos nos questionar, ora, se a cidade está descendo do céu, então isso significa que nós não iremos morar no céu? Bom, nós iremos morar no céu no período de 1000 anos. No período de 1000 anos reinaremos com Cristo. Habitaremos com Cristo, ao lado de Cristo, nos céus, nos ares. Depois de 1000 anos, durante esse período de 1000 anos, a terra passará por uma grande transformação. Ela será completamente restaurada, remodelada. Pelo menos é o que o texto nos dá a entender. Porque eu posso dizer que a Nova Jerusalém que está descendo do céu, ela vai habitar na terra. Porque lembra que lá no livro de Gênesis, duas plantas se destacavam? Quais eram elas? Você se lembra? A primeira é a árvore da vida. Desta árvore da vida, Deus não disse, dela você não comereis. Mas existia uma outra árvore que era do conhecimento do bem e do mal, da qual Deus proibiu que o homem viesse a comer. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, o que é que o texto nos fala? Olha só. Apocalipse 2, no versículo de número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Está no meio de onde? Do paraíso de Deus. Que árvore é essa? A árvore da vida. No meio, Gênesis capítulo 2, e no verso de número 9, o que está lá no meio do jardim do Éden? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Ou seja, não só existia a árvore proibida para com que o homem pudesse se alimentar, existia também a árvore da vida. Então, o jardim do Éden, através dessa junção desses dois versículos e capítulos da Bíblia Sagrada, eu entendo que o paraíso de Deus habita ainda aqui na terra. Ou seja, Deus ele não criou o homem para morrer, e nem muito menos criou a terra para que ela seja destruída. No entanto, a igreja irá morar com Cristo por 1000 anos no céu, nas mansões celestiais.
Após os 1000 anos, a igreja vem juntamente com Cristo para não só reinar, como fazer todo o julgamento dos ímpios. Mas, claro, isso aí é assunto para um outro estudo. Então, continuando. Então, o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra. O adjetivo grego kainós, que é o novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma. Lembra? A terra vai passar por uma transformação por completo. Fresco, recente, não usado. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra. O apóstolo Pedro, ele confirmou essa esperança. Esse lugar é o destino do cristão, um novo lar, completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço nova todas as coisas. Ainda em Isaías, a Bíblia vai dizer que as primeiras coisas se passaram e não há lembranças dela. Não é que o cristão ele vai ficar com amnésia, ele vai perder então completamente a memória. Mas Jesus ele faz uma simples comparação entre a mulher que sente a dor de parto e logo recebe em seus braços o seu filho. E por estar feliz ao receber o seu filho, ela logo se esquece da dor que passou. Porque o prazer de ter um varão nos braços é muito maior do que a dor que ela passou. Assim é a mesma coisa do cristão. Ele não vai se esquecer de todas as lutas que passou, até porque não faria sentido ele receber uma recompensa por algo que ele não sabe o porquê. Então, nós não iremos perder completamente então a memória, mas nós não iremos nos preocupar em estar pensando nestas coisas tão pequeninas com a grandiosidade que nós estamos vivendo. Nós não dá nem para comparar o tamanho da felicidade, algo não tem como falar com palavras, não tem como explicar. A ciência não explica, o ser humano não consegue explicar. É algo realmente inexplicável, assim como descreve Isaías. O segundo subtópico vai falar a linda cidade como nossa nova morada. No versículo de Apocalipse, capítulo 21, o apóstolo João faz menção à descida da cidade santa, e somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Por meio de passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão. Assim cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo. A glória de Deus a iluminará, ou seja, não haverá mais sol, não haverá mais lua. O próprio Deus e a presença do Senhor Jesus Cristo iluminará toda a terra. E o Cordeiro será a sua lâmpada. Nós encontramos isso aonde? Em Apocalipse, capítulo 21, 22 e 23. Vamos dar uma olhada. 21, 22 e 23. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas eram pérolas. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus e a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, toda a terra será iluminada pela glória de Deus e pela presença do Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo será a própria lâmpada, a própria luz. Lembra lá em João, no capítulo 1, onde a Bíblia mesmo vai dizer que Jesus ele era a luz do mundo e o mundo amou mais as trevas do que a luz? Pois é, neste momento, na volta de Jesus e depois do milênio, nós iremos habitar com Cristo e ele será então a nossa luz. Então continuamos, cremos e afirmamos nisso com certeza. Além disso, depois da ressurreição de quem? Dos mortos em Cristo Jesus. Haverá duas ressurreições.
A primeira é a ressurreição dos que morreram em Cristo. A Bíblia fala que os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, depois nós, os que estamos vivos, seremos transformados e juntamente com eles nos encontraremos com o Senhor nos ares. Ali estaremos para sempre com Jesus. Nunca mais sairemos do lado dele. E existe uma segunda ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, que serão ressuscitados para serem julgados conforme as suas obras. Vamos continuar aqui o comentário e ver se ele fala algo a respeito disso mais à frente. E quando todas as coisas forem consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. O apóstolo João descreve a nova Jerusalém celestial como o lugar de redimidos que habitam a gloriosa cidade. Portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como a eternidade, a nova Jerusalém como a nova cidade, o nosso novo lar criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo sempre. A nova Jerusalém será a nova morada onde nós estaremos morando juntamente com Deus e com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Céu, o fim da jornada. Todos nós que vivemos na presença do Senhor, suportamos perseguições pelo amor de Cristo, às vezes somos censurados, às vezes somos perseguidos e caluniados, mas se permanecermos firmes, então alcançaremos a nossa vitória, alcançaremos em Cristo Jesus a nossa coroa de glória. O primeiro subtópico fala: estaremos onde Deus está. Em Apocalipse capítulo 21, há uma concretização da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. João capítulo 14, versículo 3. Lembra que eu falei isso logo no início? Vamos lá? João 14, não se turbe o vosso coração. Acho que eu digitei um número a mais aqui. Vamos lá, João 14. Olha só, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O próprio Jesus, orando em João capítulo 17, ele vai falar: Pai, o meu prazer é que onde eu esteja, eles também estejam. Onde eu esteja, eles também estejam. João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Ou seja, o desejo de Cristo é que onde ele esteja, nós, os que somos fiéis a ele, também esteja junto com ele. Então, há uma concretização aqui. Nesse lugar, habitaremos com Deus, em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele o nosso Deus. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Segundo subtópico, as lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é a de que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas são passadas. Tudo isto será possível porque haverá também uma transformação do mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado, como eu tinha dito antes, e liberto da corrupção, como Paulo esclareceu a respeito da redenção do mundo material. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta.
quando Jesus voltar. A Bíblia fala que nós seremos revestidos de imortalidade. Ou seja, nós não iremos mais morrer, né? O Senhor vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. E seremos também incorruptíveis. Deus tirará de nós o livre-arbítrio? O que vocês acham? Esta é uma pergunta que eu te faço e quero que você faça uma rápida reflexão. Reflita bem. Será se lá no céu nós perderemos então a nosso livre-arbítrio? Eu acredito que não. Por quê? Porque só vai para o céu aqueles que já negaram a si mesmo. Aqueles que venceram todas as intempéries, todas as lutas, todas as perseguições. Eles resistiram até a morte, até o fim. Tornaram-se fiéis e dignos de entrar no reino dos céus. Então estes provaram mais do que qualquer outra coisa, de que eles estão aptos a morar com Cristo nos ares e na nova cidade celestial. Assim eu creio. Então permaneceremos com o livre-arbítrio, porém nós só alcançaremos os céus porque nós escolhemos seguir a Jesus. O céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividade, adoração, serviço, ilimitada aprendizagem. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas, cansaço e exaustões presentes hoje. Ou seja, quando nós chegarmos lá, nós iremos completar, ou seja, nós iremos agora regozijarmos, nós vamos desfrutar. A palavra correta é desfrutar. Quando chegarmos aos céus, nós iremos desfrutar de uma jornada árdua e difícil. Nós estaremos ao lado do Senhor Jesus Cristo, nós encontraremos o próprio Deus e nós estaremos desfrutando das benevolências que é preparada para os que vencerem. Então, é algo realmente extraordinário. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Esse lugar de repouso é o fim de nossa jornada cristã. É a experimentação da morada dos redimidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu, como verdadeira esperança. E então, para finalizarmos, vou deixar um versículo, talvez até conhecido de vocês, que diz assim, ó, tenhamos nosso espírito, corpo e alma, né? Irrepreensíveis diante de Deus. Vamos lá, vamos ver se nós encontramos essa passagem aqui. Se não me engano, é Filipenses. Filipenses 5:23. Se não estou enganado. Vamos ver se é isso mesmo. Filipenses 5:23. Foi para qual? Foi para o. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó, estejamos corpo, alma e espírito irrepreensível. Eu acho que está escrito assim, vamos lá. É isso mesmo. 1 Tessalonicenses 5:23. Como está escrito, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que venhamos ter o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma santificados na presença do Senhor, tendo comunhão uns com os outros e com o Espírito Santo, e com Deus e com Jesus Cristo, seu Filho amado. Porque breve estaremos com Cristo. Muito bem, vou ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu este vídeo até aqui, meus parabéns. São poucas as pessoas que chegarão até aqui. Mas graças a Deus você chegou. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.